combate a emergências industriais, é de fundamental importância conhecer as instalações, características construtivas e dos produtos envolvidos. Vamos conhecer um pouco mais sobre tanques de armazenamento de petróleo e derivados? Basicamente, temos 4 tipos de tanques: teto fixo com flutuante interno, teto flutuante com topo aberto e teto flutuante com topo coberto. Esse é um tanque de teto fixo. Normalmente possui solda frágil para a ligação do teto ao costado para romper-se em caso de uma explosão. A projeção pode ser total ou parcial. Uma ruptura parcial pode formar caverna, o que dificulta a extinção no interior do tanque. O teto projetado pode cobrir válvula de alimentação e escoamento, dificultando assim as manobras operacionais. Em tanques pequenos, a ruptura pode ocorrer no fundo do tanque, provocando assim o seu deslocamento, bem como a emanação de produtos para toda a sua bacia. Pode ocorrer focos de incêndio nos locais onde há emanação de vapores no teto do tanque, como por exemplo na válvula de pressão em vácuo, nas bocas de medição e até em câmara de espuma. Vista superior do teto do tanque. No centro temos a válvula de pressão em vácuo, que alivia a pressão quando o tanque está recebendo produto e admite ar quando o tanque está enviando. Funciona também quando a temperatura ambiente está muito quente ou muito fria. Alguns tanques possuem válvula de segurança que faz a abertura em decorrência de aumento da pressão interna devido a incêndio na região do tanque. Outros possuem inclusive sistema de injeção de gás inerte. Vista do interno do tanque. Temos aqui o líquido e na parte de cima o vapor. No detalhe, temos aqui o sistema de sustentação do teto fixo. Produtos como o asfalto e alguns óleos combustíveis muitas vezes precisam ser armazenados a uma temperatura mais elevada a fim de manter a sua fluidez. Nesse caso, possui revestimento externo, inclusive um sistema de serpentina que é aquecida com um sistema de vapor. Como o próprio nome diz, tanque de teto fixo com flutuante interno possui um outro tanque na parte interior que acompanha o nível do produto, conforme o exemplo da foto, e na parte de cima há uma espécie de respiro para possibilitar a saída ou a entrada de ar quando o tanque está recebendo ou enviando o produto. Dependendo do tipo do incêndio, esse respiro pode dificultar a aplicação de espuma no interior do tanque. Aqui mais detalhes dos componentes internos do tanque. Pode ocorrer uma ruptura parcial do teto. Caso não possua sistema fixo, a extinção pode ser mais difícil. Ocorrendo a projeção do teto, torna-se um incêndio de teto fixo. Teto interno pode causar dificuldade na extinção do incêndio. Tanques de teto flutuante. O teto
acompanha o nível do produto. Temos aqui um tanque cheio e um outro vazio. Significa que não há formação de vapores entre o produto e o teto. E a drenagem da água proveniente da chuva é feita por um sistema articulado que conduz a água para fora do tanque. Na foto podemos ver um detalhe do mini dique, que é uma espécie de mureta de concreto que circula todo o tanque, uma canaleta que conduz o produto a uma caixa coletora junto ao dique, que é coletado e enviado para tratamento. Dreno de teto. Tanques grandes possuem diversos. Sua função é receber água da chuva proveniente do teto através de sistema articulado ou flexível no interior do tanque. Normalmente ele fica aberto. Atenção especial no planejamento de combate a incêndios. Isso porque, com o adenamento ou afundamento do teto, pode descer produto através dele e contaminar toda a bacia, inclusive ocorrer incêndios. Foto bem interessante para aqueles que não conhecem esse tipo de equipamento. Uma visão interna do tanque, chaparias do costado, escada de acesso ao teto. Observe que há um sistema que permite subir ou descer a escada, acompanhando assim o nível do produto e também do teto. No detalhe, nós temos pés de sustentação do teto. Internamente tem uma haste que fica recolhida quando o tanque está operando. Ao sair para a manutenção, estas hastes são soltas e travadas para apoio do teto na base do tanque. Aqui podemos ver com mais detalhe os pés de sustentação. Quando o teto está apoiado na base do tanque, isso permite a entrada de pessoas para efetuar limpeza, bem como alguns reparos necessários. Para auxiliar na flutuabilidade do teto, há uma caixa flutuadora na borda. Em tanques maiores, há outras distribuídas por toda a região. No detalhe, nós temos o sistema de dreno articulado, bem como antirrotacional do teto. Para controlar a dissipação ou emanação de vapores do produto, é utilizado um selo entre o teto e o costado, conhecido como selo PW, que nada mais é do que uma espécie de um borrachão. No detalhes, nós temos uma barragem com a finalidade de conter a espuma aplicada através da câmara, fazendo com que ela fique na região do selo. Com a mudança de selo de neoprene ou poliuretano para PW, o selo ficou numa posição mais elevada. Verifique na sua instalação se a barragem de espuma ainda foi mantida. Caso positivo, verifique a altura da barragem. Ela tem que ficar próxima ao costado, bem como numa altura superior ao selo PW. Agora, se não houver barragem, ou se ela for mais baixa do que o selo PW, não vai ser funcional utilizar as câmaras de espuma para combate a incêndio no selo. Teto flutuante com o topo coberto. É um tanque com teto flutuante que recebe uma cobertura com material bem leve. E no detalhe podemos ver o teto no seu interior. Essa cobertura é conhecida como domo geodésico. Estrutura e painéis em alumínio, possui forma esférica, suportada apoiando apenas na periferia do costado do tanque, conforme este exemplo. Protege o produto contra intempéries e mantém a temperatura tanto no verão quanto no inverno. E também reduz as emissões ambientais. Aqui exemplo
tem um tanque de teto flutuante sem essa cobertura e abaixo com essa cobertura. Alguns tanques possuem misturadores que têm a função de homogeneizar o produto. Por exemplo, o petróleo antes de ser enviado para as unidades de processo. E em caso de incêndio, não pode esquecer de desligá-lo. Boca de limpeza, destinada à remoção do resíduo que possa estar no fundo do tanque, na ocasião em que o tanque sai para a manutenção. Bocas de visita de acesso ao interior do tanque. No detalhe, nós temos um grande soprador de ar que é instalado na ocasião em que o tanque é liberado para a manutenção. Esse ar é soprado para o interior do tanque com a ligação através de um duto em lona para evitar contato de parte metálica com o tanque. Instalamos aqui, inclusive, um esguicho para fazer com que o ar entre úmido no interior do tanque, evitando assim possível ignição. Observe que as linhas, manifolds e as válvulas do sistema de enchimento e esvaziamento dos tanques estão localizadas na parte interna da quadra e também da bacia. Ocorrendo o incêndio, é por aqui que devemos priorizar o nosso combate. Do ponto de vista operacional, em caso de incêndio, devemos manter o nível de efluentes na bacia o mais baixo possível. Normalmente, a água fica por baixo e o produto fica sobrenadante. O controle é feito por válvulas localizadas nessa região da bacia. Em termos de altura, há instalações com tanques mais altos, mas normalmente da base até o teto, de em torno de 14 a 15 metros. Em termos de dimensões, normalmente tanques de teto fixo giram em torno de até 55 metros. Já os tanques de teto flutuante podem chegar até um diâmetro de 98 metros, normalmente 87 metros para armazenamento de petróleo cru. Em termos de área, só para vocês terem uma ideia, um tanque de 87 metros aproximadamente tem uma área de 5.885 metros quadrados, e que corresponde a uma bela chácara, não é mesmo? Produtos armazenados, normalmente tanques de teto fixo, armazenam produtos mais pesados e intermediários, tais como asfalto, óleos combustíveis, querosene e o diesel. Já os de teto flutuante, produtos mais leves, o próprio petróleo cru, gasolina, naftas e o diesel, que pode ser armazenado tanto em teto fixo quanto flutuante. Agora que conhecemos algumas características construtivas, na próxima apresentação estarei mostrando alguns fatores que influenciam no planejamento para o combate às emergências envolvendo tanques. E nas apresentações subsequentes, a gente vai ver técnicas, equipamentos e sistemas para o combate a incêndio em tanques. Não deixe de seguir.